Bastidores da Liderança, o podcast que mostra o que tem por trás, o que ninguém conta sobre liderança. E esse é um podcast muito especial, porque é no mês das mães, no mês do trabalho. E nós vamos falar sobre maternidade, sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre liderar a si mesmo e liderar equipes. Episódio imperdível. Fique aí, porque você vai ver como a Renata, da Dona Maricota, conseguiu assumir a posição de liderança no sucesso, com a empresa e com a família. Bastidores da Liderança, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Especial Dia das Mães. E hoje eu estou com uma empresária incrível, que eu tenho a honra de chamar também de amiga, que eu conheço um pouco da trajetória. Lendo a história, conheci mais, a gente vai conhecer mais ainda, vamos saber mais ainda dessa trajetória de sucesso. Estou aqui com a Renata, que é proprietária da Dona Maricota Cookies, o cookie mais famoso, mais gostoso. O Davi falou que é do Brasil. Já comi vários cookies fora do Brasil. Não é do Brasil. O dela ainda é melhor do que de muitos lugares fora do Brasil. Hoje ela tem esse espaço lindo, maravilhoso, mas não começou assim, não começou aqui. Nós vamos saber agora os bastidores da Dona Maricota, pela boca da Maricota, da Renata. Maricota, não deixa de ser, né? Estamos aqui e, ó, para começar, olha, já vou começar, nós vamos começar sendo servidas. Delícia. Gente, o café daqui, coado, como um bom café. O cheirinho. Ó. E aqui tem cheiro, né? E tudo combina, né, gente? É tudo na paleta, tudo é marrom, tudo é... A gente vive mesmo esse mundo de café, do chocolate, do cookie. Realmente está em todos os detalhes aqui da loja. Café, chocolate, cookie. E, gente, dá uma olhada. Dá um close nela. Por favor. Ela é o cookie, gente. O próprio. Ela é o cookie. Ela é o negócio dela. Linda, maravilhosa. A Rê é cor de chocolate. Cor de chocolate. O rosto dela, às vezes ela tá fazendo stories, fala, Rê, essa pitinha aí, eu tô vendo um cookie. Ela, eu sou um cookie. Eu sou o puro cookie. Gostoso. Seja muito bem-vinda, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um prazer te receber aqui, né? Meu coração sente alegria, realmente, porque você sabe o quanto que eu admiro você e o quanto você foi muito importante nessa minha caminhada. São 12 anos de Dona Maricota, você não conhece toda a história a fundo, mas acho que o mais importante desse período você conheceu. E eu te agradeço muito. E eu conheci, quando eu conheci a Rê, foi num evento que ela tinha uma bicicleta. Sim. Né? Eu tinha uma bicicleta, você fazia os cookies na sua casa e levava para vender em eventos, era isso? Isso, a gente começou, como eu não tinha um ponto físico, uma loja, nada, nem condições financeiras para isso, a gente comprou uma bicicletinha cargueira pela internet, pintamos. E aí, para poder participar dos eventos que estavam estourando na época, 2014, aqui em Piracicaba, food truck, então tinha as bicicletas de doces, então falamos, vamos adaptar. Compramos um caixote de madeira e a gente posicionava os cookies e saía vender, né? Nos eventos, posto de gasolina, nas lojas de roupa, aonde a gente pudesse apresentar o produto e aparecer, a gente estava rodando a bicicletinha da Dona Maricota aí por Piracicaba toda. Começou a rodar a bicicletinha, começou com eventos e hoje tem um delivery extremamente ativo. Sim. Que eu acho que deu um boom ali, inclusive na pandemia. Foi. Eu falo que assim, a gente não pode reclamar da pandemia, foi realmente muito bom pra gente. E foi a época que a gente amadureceu a nossa parte de entregas, né? Então, a gente fazia aí, sei lá, numa manhã, 100, 150 entregas num dia e foi o que sustentou a gente nesse período que estava todo mundo fechado. Difícil. E a gente teve um crescimento nesse período. Vocês cresceram. Crescemos, faturamento.
E cresceram porque você já tinha uma estrutura, você já tinha o delivery. Sim. Poderia não ter o volume. O volume, exato. Mas já tinha estrutura. Já tínhamos começado já a atender as pessoas, era um braço a mais, né? Além do atendimento daqui, quem não podia estar, né? Quem gostaria de estar recebendo no trabalho, consumindo em reuniões. Então a gente foi abrindo o leque e aí a hora que deu a pandemia já estava mais estruturadinho. Já estava estruturada e aí foi só crescer. Abraçar. Foi sim. Mas eu fiquei sabendo, e agora ela vai contar para vocês. Porque quando você olha um negócio de sucesso e que mantém o sucesso, porque uma coisa é você levar um negócio até o sucesso, outra coisa é você se manter nesse sucesso, se manter na mente das pessoas, né, Rê? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Mas, normalmente, quando a gente olha para alguém como você, como uma liderança que começou um negócio totalmente novo, totalmente inovador, um cookie muito recheado, com muitas opções, com uma entrega incrível, com caixa, embalagem, que é um presente, porque o cookie da Dona Maricota é um presente. Ele chega, depois nós vamos mostrar para vocês, mas ele chega como um presente, ele chega numa caixa que é presente. Então, quando a gente olha e vê uma liderança tão inovadora, a gente tem a ideia que isso sempre foi sonho, e que já estava no coração dela e que simplesmente se materializou o que sempre está. Mas, conhecendo a história, você vê que quando ela era criança, não era nada disso que ela sonhava em fazer. Não, jamais. Aos 12 anos, você sonhava com o quê? Conte aqui. 12 anos eu queria ganhar o mundo, queria trabalhar fora, sempre achei muito lindo as mulheres que acordavam cedo, se arrumavam, saíam para trabalhar, voltavam tarde, eu amei isso, né? Eu trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos para ter o meu dinheirinho, para poder comprar minhas coisas. 14 anos já era secretária numa escola de música e aí não parei mais. Só que eu fui para o lado da área administrativa. Então eu fiz estágio em banco, trabalhei em empresas aqui de Piracicaba, sempre nessa área ou comercial e administrativo. Jamais, em hipótese alguma, eu pensei em trabalhar com confeitaria, com comida. Sempre gostei de comer, né, gente? Você nunca pensou em trabalhar? Não, hipótese alguma. Nada? Não. Administrativo. Gente, pensava em trabalhar de terninho. De terninho, salto alto. Arrumadíssima. Cabelinho sempre bem arrumado. Entendi. E era isso, era o sonho que eu tinha. Me visualizava e desejava realmente essa correria do mundo corporativo. Vida de escritório. Queria muito. CLT. E fui, né? Foi até que eu engravidei. Então, eu até tive um outro negócio, uma loja de roupas que não deu certo, bem próximo de eu casar. E aí, um ano depois, estava grávida. Roupa feminina. Eu e minha irmã, nós abrimos uma loja. Quanto tempo durou essa loja? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E você gostava, Rê? Gostava muito. Mas você gosta de gente, né? Você gosta eu de gosto conversar. do contato e como eu estava nesse mundo, mas assim, não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha educação financeira, entendeu? Então, e não era para ser. Hoje eu vejo que eu fui mudando o curso, não era para ser, né? Mas o veio empreendedor, o querer fazer alguma coisa, sabe? Eu dar um jeito, não estou satisfeita com a situação, eu preciso fazer alguma coisa, eu sempre tive. E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, parece que tudo mudou dentro de mim. Então, assim, o querer estar mais em casa, o querer cuidar da minha filha, sabe? E aí, eu estava no CLT, 3 meses, você volta a trabalhar. Eu viajava, ficava 4 dias, 5 dias fora. Então, isso eu falei, nossa, eu não quero mais. Eu quero ficar perto da minha filha. Ah, você viajava. Viajava também. Eles faziam muitos eventos na área de agronomia, eles faziam muitos eventos em estados diferentes, inclusive. Então você ficava dias fora de casa. Dias fora. E aí ela ficava com a minha mãe. Quando voltava já, né, já estava no ritmo da minha mãe. Então, que foi uma querida, né, me ajudou muito, mas eu queria essa experiência para mim, eu não queria delegar. Então eu falava, eu preciso de alguma coisa que eu possa fazer próximo dela, que ela possa estar comigo, que eu possa aquela ilusão, né, de ter eu vou trabalhar flexibilidade dos horários. Não é assim, ilusão, quando Nossa, a total. mulher Exatamente. está na maternidade, ela fala, eu quero um trabalho
quando elas vêm para a mentoria, eu quero um trabalho que uma parte do dia eu fique com a minha filha, o meu filho. Quando for para a escola, aí sim eu trabalho. Sim. Como se a vida fosse Do jeito que a gente quer. divididinha assim, né? Exato. E aí, abri mão de um emprego bom. E eu tinha, alguns anos atrás, antes de conhecer meu marido, em um momento, eu estava num culto, e um homem que eu nunca tinha visto, e ele veio para mim e falou assim, Deus vai te dar uma ideia que vai mudar a sua vida financeiramente. Então foi uma profecia. Foi uma promessa. Nossa! E aí eu nem conhecia meu marido. Mas você conhecia esse homem que Ele era um pastor que veio fora de uma igreja de fora, na minha igreja. Então ele não me conhecia, ele não sabia o que eu passava. Eu ainda nem tinha casado. E eu achei lindo, achei até inclusive quando abri a loja de roupa seria isso, a gente querendo fazer do nosso jeito. Olha, o profeta tá certo. Exatamente. E aí depois, quando eu tive a maricota, que eu falei para Deus, se foi o Senhor que falou, confirma para mim, me dá essa ideia. Eu preciso de uma ideia diferente. Eu ainda trabalhava, mas eu queria muito estar com ela. Eu falei, Deus, se for o Senhor que falou comigo, confirma. E me dá uma ideia. E eu lembro de estar digitando e eu ouvi, por que você não faz cookies americanos? E eu falo que assim, é engraçado eu contar isso, porque é loucura, né, Rê? Aos olhos humanos é muita doideira, Aos né? olhos humanos é loucura, né? E Aos aí? olhos de quem crê Pois é. é provisão, Então, é direção. Eu falei, poxa, cookies aqui na cidade não tem nada. E na época, 2014, 12 anos atrás, não era algo muito comum. Hoje, estourou, todo mundo, né, querendo vender. Mas em 2014, você encontrava cookies da Subway só, que era aquelas bolachinhas fininhas, doces. Não que o meu não seja, né, tão doce, mas era outra pegada, né, outra proposta de produto. E sem recheio. Isso, as gotinhas apenas. Então, eu comecei a procurar, igual uma doida, procurar na internet quem dava curso, quem não dava, o que eu ia fazer e testar 1000 receitas, né? Então, começou por aí, em casa, com uma batedeirinha de mão e fui testando receita. E você tinha habilidade já na cozinha? Gente, Tem isso também. tá me dando nervoso, ainda bem que já deu tudo certo, né? Era zero habilidade? Aí eu olhei... Não, mas você fazia tipo sobremesa no final de semana? Você era que levava a sobremesa? Não, Rê, eu não gostava de fazer lado de doce. Veja. Eu falo que olha, eu acho que as pessoas vão ficar... Literalmente é a ideia de Deus. Foi. Eu falo assim que... E aí que deu habilidade depois, Foi. né? Porque... Só que assim, ele deu habilidade, mas eu precisei me entregar totalmente a aprender. E quantas vezes que eu fiz um cookie horrível. Horrível. Às vezes assava demais, às vezes assava de menos. E eu lembro, a minha irmã mais velha, ela tem essa habilidade. Tudo que ela põe a mão, eu lembro de falar, por favor, ora nas minhas mãos. Compartilha comigo. E então eu falo assim, a Dona Maricota começou com muita força de vontade, muita resiliência e muita fé. Nossa, muita que fé. coisa mais linda. Ora nas minhas mãos. Ai, vou falar da fé. Vamos. Viu? Ora nas minhas mãos. Sim. Eu falava para Deus avalizar as minhas mãos, sabe? Para Ele adestrar as minhas mãos. Eu aprendi isso com a minha avó. Adestra as minhas mãos para que aquilo que eu toque realmente tenha a sua essência, tenha o seu sabor, tenha o teu gosto. Então, assim, para mim, se você vai falar isso, né? Que medo de falar isso para uma mentora de mulheres que faz transição de carreiras, que é extremamente cheia de conhecimento. É uma loucura, eu sei. Mas eu acho que foi uma forma, assim, de Deus trabalhar coisas em mim muito além do que de um negócio, muito além, né? Foi a fé, realmente. E é isso. O Luciano Subirá diz que o cristão trabalha por revelação, né? E literalmente o Dona Maricota, porque imagina, não tem o talento, não tem dom, não tem a menor intenção de ter um negócio físico, não tem a intenção de fazer, nem de empreender. Mas eu falo assim que Deus, ele foi muito maravilhoso comigo. Só que eu também, a gente precisa ser muito atento, né, à voz dele, quando tem esse propósito.
Porque chega um momento que ele fala, daqui você precisa mudar algumas coisas, daqui você vai precisar aprender outras, daqui não vai adiantar só. Porque assim, a gente fala desse jeito, a sensação que dá pros outros é que você não precisa estudar, você não precisa fazer nada, não, é só orar pra Deus. E não é. Só eu sei as dores que eu passei, justamente por não ter o conhecimento, né? E o quanto eu insisti, quem vê, parece rápido, mas são 12 anos, São né? 12 anos. Para eu poder ter a minha família sendo sustentada só pela Dona Maricota, tem Vocês 6 vivem anos. exclusivamente da Hoje Dona sim. Maricota, sua família? Hoje sim. Atrapalha? Não? Não. A ideia dos bastidores é que pegar as esse- coisas aconteçam normalmente. Então, eles vão fazer e a gente segue aqui. E você começou na sua casa, fazendo ali no seu fogão. Sim, na verdade eu tinha uma cozinha emprestada. Meu pai na época tinha uma loja de conserto de notebooks e ele tinha uma cozinha que ele quase não usava. E aí eu fui pra lá, eu tinha uma portinha lateral, então eu fazia lá, às vezes tinha algumas retiradas, mas era assim, muito ruim, porque às vezes o pessoal errava a entrada e ia pedir cookies dentro da loja de conserto. E ele ficava doido, ele falava, meu Deus, o que vão pensar? Que aqui a gente vende cookie, conserta o notebook. Então, até a gente... Isso foram anos, né? Foram anos, até a gente conseguir financeiramente também se estruturar para mudar para uma casa onde eu montei 2 cozinhas. Então, tinha a minha casa, a minha cozinha e aí a cozinha que a gente fazia as fornadas semanais, que daí começou a dar um corpo muito mais. Eu comecei a ter mais previsibilidade do que entrava, do que saía e também comecei a enxergar, poxa, eu vou ter um limite se eu ficar aqui. Né? Eu vou continuar sendo a menina dos cookies. E era tudo você? Tudo, desde compra no supermercado, celular, foto, né, com um celular de câmera muito ruim, produção e entrega. Na época não tinha nem motoboy, eu entregava com o carro. Então, comprar, produzir, empresa. Eu cliente, pegar pedido. Eu empreendedora. Foi assim, árduo, muito árduo. Você ficava com todas as etapas do negócio. E aí, a ideia de ficar perto da filha aconteceu, porém... chegou o momento em que eu precisei realmente parar e dar um passinho para trás. Porque ainda que comigo não dava atenção, comecei a voltar. Você estava lá, mas não estava. E às vezes ela dormia na cozinha, num cantinho. Eu colocava um colchãozinho e ela dormia lá. Isso é bastidor. Então, Aí você olha aqui e você fala, olha, como ela chegou até aqui, né? Que ninguém vê a filha dormindo no chão. E aí eu, de novo, falei, preciso parar de correr atrás do vento. Eu preciso focar e não preciso colocar dias, horários, me organizar, porque senão eu vou estar vivendo uma mentira. Porque o propósito de sair foi pela ficar com a Maria Fernanda. E eu já não tinha mais esse tempo, nem um tempo organizado, já estava passando o limite, sabe? Horas de madrugada. Quando a gente foi pro evento de Monte Alegre, a gente assava assim 1.200 cookies num forno de 4 bocas, que a hora que você vai, você começa uma temperatura, daqui a pouco abre e fecha, abre e fecha. Então, o que você assava em 10 minutos, começa a assar em 15, daqui a pouco em 20. Então, aqui, ó, terrível. Então, eu falei, poxa, alguma coisa eu preciso fazer de diferente. Então, comprei daí um forno novo. Então, aos pouquinhos, eu ia sentindo, assim, o gargalo onde eu tava lá, daqui não dá mais pra continuar. Aí, eu ia dando um passinho um pouquinho maior. Então, foi muito bom para mim também, para entender, sabe? O tempo, a testar um pouquinho mais o ouvido, né? Do que Deus queria, que hora que queria, que minha família pode. Senão também começa a ficar inviável, né, Rê? Pelo menos para mim, assim, que sou total coração, começou a ficar inviável. Então, um passinho para trás, vamos começar de novo. Aí a gente foi para a vila, organizou as fornadas, tinha horário para fazer pedido, horário para responder. E era só entrega? Na vila era entrega e retirada. Aí o pessoal começava a passar por lá para retirar. Aí você tinha alguém que te ajudava? Nessa época eu tive 2 meninas que me ajudaram em casa. Uma que logo saiu. E aí eu tive a felicidade de encontrar a Larissa, que é minha gerente hoje, que é assim meu braço direito. Eu falava, fico até emocionada de falar dela. Porque ela acreditou em mim também, né? Quando eu falava pra ela assim, viu, um dia eu ainda vou ter uma loja. Você vai ser minha gerente. Ela podia, nova, capacitada, uma menina maravilhosa. Ela podia olhar e falar, poxa, eu tô aqui ó, no quintal da casa de uma menina
ganhando, acho que na época ela ganhava o quê? Meio período? R$600. Podia sair por aí e fazer outra coisa, mas ela ficou comigo. E tá comigo até hoje, gerencia muito bem. Eu falo assim e ver como ela desenvolveu, como ela cresceu, como às vezes a gente tem a mesma... as mesmas formas de corrigir, sabe? De falar. Isso me deixa, assim, totalmente orgulhosa e já muito realizada. Muito realizada. Você foi uma liderança inspiradora. Acredito que sim. Né? Quando eu vejo, ela está com tá você comigo. até hoje, provavelmente, né, fatalmente, você foi uma liderança altamente inspiradora. E ela acaba falando como você fala e fazendo como você faz, porque você foi, além de inspiração, o exemplo, é a referência dela. E eu acho engraçado até que a gente conversa muito sobre isso. Eu falo lá, agora você gerenciando, não tenha medo de que alguém seja melhor do que você. Que agora eu quero que você faça essa pessoa ser melhor que você em algumas áreas, né? Para você poder sair e a gente ir para outras, para crescermos juntas, né? E eu posso falar que em muitas coisas, assim, que eu ensinei, a hora que eu tava vendo, eu falei, gente, a Larissa tá fazendo melhor que eu. Então isso é muito gostoso também, né? De ver a pessoa realmente desabrochar, né? E falar, poxa, que legal, tava ali escondida, podia estar ali páreo, mas não. Vou fazer, gosto de você, vou fazer melhor ainda. Então, eu acho que isso traz amor também, né? E você sabe que essa é uma característica das pessoas que chegam mais longe e das pessoas que alcançam posições mais altas de influência. A gente sabe quando uma pessoa está pronta para exercer um nível bem alto de influência e chegar num lugar mais alto, quando ela consegue contratar e está pronta para trabalhar com pessoas que são, inclusive, melhores do que elas. E um grande líder, ele sabe e contrata pessoas que são melhores que ele, que são melhores que ela, em áreas estratégicas e pontuais. Para complementar. E para levar o negócio para um outro nível. Sim. Porque o líder, ele vai até um lugar. Depois de um ponto, ele precisa de outras pessoas que tenham habilidades diferentes da que ele teve, da que ela tem. É verdade. Né? Então, a Larissa vem com novas habilidades, com habilidades diferentes que você não tem e que, de repente, ainda podem ter as duas juntas novas habilidades, né? Eu espero. E é gostoso ver quem está chegando falar, eu ainda vou chegar como a Larissa. Então, isso deixa a gente feliz. Eu falo que já é um contentamento muito bom. E você cria uma cultura de desenvolvimento de pessoas onde as pessoas sabem que elas podem crescer também. Porque quem está ali e vê que alguém que estava lá cresceu, a pessoa olha e fala assim, eu posso crescer também. Tem espaço, porque se torna uma cultura. E o negócio é você, né? Sim, com certeza. O negócio eu sempre falo que a liderança dá o tom. O tom, falo é isso. A maestrina. É isso. Rê, me conte uma coisa. Qual foi o momento mais difícil da Dona Maricota? Da empresa mesmo. E o que você, o CPF, a Renata, pensou em fazer? Conta o bastidor mesmo, que ninguém sabe. Conte aqui pra gente. Rê, eu falo assim, Dona Maricota, ela teve muitos momentos difíceis. E eu acho que isso forja a gente, maravilhosos, gosto de olhar. Só que a gente sempre caminhou numa ascensão, de verdade. Todo mês a gente faturava mais, E quando a gente está nessa ascensão, a gente corre um grande risco de parar de ouvir ou de se ouvir demais. E aí a gente tomou uma decisão errada para o momento, hoje enxergando, né? Que foi a abertura da segunda loja. Então, acho que essa parte para mim foi, assim, uma parte mais recente, né? 2 anos agora quase. E a gente vamos expandir. E eu confesso que na época eu não queria abrir outra loja. Porque eu ainda... Tem muita coisa que eu quero melhorar como liderança. A gente encontra ainda muitas dificuldades nessa área. Eu falava, poxa, como que a gente vai gerenciar uma outra cidade, né?
E é esse período, assim, de não abrir mão, né? Investir, não, vamos. Começou a sugar a minha energia aqui em Piracicaba. Vai fazer acontecer, vai lá. Dispersar energia. Dispersar energia, né? Então, assim, não foi da maneira correta, não foi planejado, muito bem planejado antes. É aquilo que eu falo, o primeiro momento foi, Deus falou, vai. Aquele boom. Eu vou te abençoar, embora você ainda não tenha toda a capacidade. Mas para abrir uma segunda, você precisa de uma estrutura, não só financeira, mas assim, de planejamento realmente, de negócio, plano de negócio, de expansão. E habilidades, né? Expandir, exigir assim, outras né? habilidades do que crescer. Exato. Né? Então foi... E aí a gente chegar no momento de decidir, de novo, dar um passo para trás e falar, vou fechar, vou vender. Tudo que eu construí uma loja do zero, linda, maravilhosa. Foi um ponto decisivo para mim. Esse é um ponto difícil, acho que, de abrir mão um pouquinho da vaidade, eu acho. Né? De falar, poxa, eu tenho uma segunda loja. E foi bem difícil. Mas quando eu entendi que isso faria melhor e que isso não é perder, que estava me custando de novo. Eu já estava com a Esther, segunda filha, 3 anos. Falei, poxa, eu vou repetir tudo de novo. Eu falei, não vou. Vou ver minha filha de novo dormindo no chão. Exatamente. Ou vou pegar na minha mãe tarde, enfim. Eu falei, não. Então, volta para trás. Eu falei, vamos fechar. E quando a gente fez essa entrega, lembra a conversa? Lembro. A conversa e falou, poxa, a gente tem uma loja linda. A gente tem clientes maravilhosos aqui nessa cidade, fiéis, de 12 anos, né, que estão com a gente, que abraçaram a gente. E aí a gente abriu mão e falou, pô, vamos olhar pra frente, né? E aí foi assim, 2, 3 dias a gente vendeu o container inteiro. Uau, da nossa tudo. conversa deu 3 dias. 3 dias. Da postagem que eu fiz de encerramento, lembra da nossa conversa? Postagem depois, foi isso. 3 dias. Vendemos a estrutura inteira. Super fácil, uma condição que eu não esperava. Melhor do que você imaginava, isso eu lembro. Isso. E aí a gente enfrentou logo de cara uma Páscoa aqui, que foi também aquele boom de novo. E aí minha energia estava aqui, as pessoas estavam aqui, então voltou de novo aquela alegria do negócio, sabe? Poxa, Que tinha se perdido. Tinha se perdido. Começou a ficar, poxa, nem sei se eu quero mais isso. Começou a ficar pesado. Ficou pesado. Então, de novo, não custava, não valia a pena o meu esforço para aquele momento. Então, acho que foi um momento muito difícil, né? Mas, olhando agora, como foi importante, valioso. E agora a gente tem outras estruturas aí pela frente, estudando, né? Com o pé no chão, com tranquilidade. E é isso. Agradeço a Deus por tudo também, viu? Que a gente passa e passa, né? Às vezes a gente acha que não vai passar. A gente pensa, eu lembro de que você me falou muito sobre saúde, você tem saúde. O trabalho a gente corre. E realmente, me fez mais forte. Viu? E é isso, né? É isso. Se você... O líder, ele pode ter a dificuldade... Quem assume a liderança assim... pode ter a dificuldade que for... Pode passar pelo perrengue que for... Que a estrutura que você construiu um negócio... Você constrói quantos negócios você precisar... Desde que você tenha... Saúde, exatamente. É isso. E vigor. Quando você tem saúde, quem construi 1, constrói 2, constrói 3. É isso. Né? Constrói quantas vezes precisar. Rei, você pode dizer que a sua liderança, ela é intuitiva? Eu acredito que sim. É muito mais intuitiva. Eu falo assim que diferente de muitas pessoas, eu não consigo não trazer Deus para a minha liderança. A espiritualidade, em meus passos o que faria Jesus. Eu sempre faço isso. Então, independente, aprendi isso de uma pessoa ansiosa, que é muito ímpeto, que é muito, sabe? Eu tenho aprendido essa tranquilidade no Espírito Santo, essa calmaria em Deus, deixa Ele falar primeiro, escuta mais, perdoa mais, né? Então, eu acredito que seja muito mais intuitivo. E como você se prepara espiritualmente? Porque quando a gente fala que é uma liderança, ela é muito mais intuitiva, ela tem um perfil mais intuitivo, isso não quer dizer que ela se inspira, que ela tem insights, quer dizer que ela se prepara de maneira a estimular, porque liderança é preparação, não tem mágica. Uma coisa é a gente conseguir fazer, uma coisa é você conseguir fazer ali na tua casa,
1.200 cookies, várias fornadas. Outra coisa é você desenvolver pessoas e levar pessoas a gostar do que você gosta, a sonhar teu sonho, a estar todos os dias engajadas. São habilidades totalmente diferentes. Não é porque você consegue dar conta, consegue fazer, que você está pronta para liderar um time. Sim. Então, tem a preparação. Como você se prepara para estimular essa liderança tão intuitiva? Qual é a preparação? Olha, Rê, para mim, eu falo assim, a gente tem muito conteúdo maravilhoso, mas Deus, ele é o conhecimento. Então, o primeiro conhecimento vem da palavra. Então, leitura da palavra, oração, toda a minha vida, ela é regada mesmo nessa parte espiritual. Então, buscar realmente de Deus o que Ele quer que eu faça, qual o comportamento, qual o princípio. Acho que o princípio é o que me pega sempre, sabe? O princípio que eu tenho, que eu não vou abrir mão, independente do patamar que eu estiver, ou nessa situação, aonde eu aplico, como eu aplico. E aí eu preciso saber, ter muito claro esses princípios em mim, que eu levo para o cristianismo, né? Então é a leitura de palavra, muita oração e aí a conversa, os conselhos, os bons conselhos, como são importantes na vida da gente. E a gente estar aberta, né? Para ser aconselhada e para, às vezes, poxa, vou tomar uma decisão diferente, às vezes, do que eu queria, do que eu gostaria. Esse coração ensinável, né? Obediente, eu acho que isso é tudo característica que vem de Deus. Né? Que é bíblico, né? Que a sabedoria está, né? E claro, no conselho. Né? Estudar, né? Leituras, com certeza. Né? Eu acompanho muito conteúdo, tudo direcionado na área de liderança, te acompanho. Eu falo que os seus insights nos stories já são muito valiosos, né? Quem for antenado pega coisas muito preciosas daquilo que você fala. Então, eu sempre gosto disso, de pegar e aplicar. Nossa, tá falando isso? O que eu aplico pra... Ela é muito rápida de entender e aplicar. Nossa, nessa situação, como que eu posso aplicar no meu dia a dia, né? E eu acredito que seja dessa forma que funciona. Mas você fala um ponto muito importante, né? Que é um coração ensinável. Eu lembro que quando a gente foi para a conversa, para o conselho, né? Nessa tomada de decisão importante, você foi muito aberta, você foi muito pronta. Porque muitas vezes as pessoas pedem conselhos profissionais, mas para validar o que elas querem fazer. E não abertas. E acho que você tem essa característica de ser totalmente ter esse coração ensinável, sabe, Rê? Procuro. Você é aberta e você tem muita humildade. Você fala, eu não sei, eu fiz errado. E acho que é uma característica que você põe até como cultura, que você escreveu aqui também no material. Falo para eles de não ter medo de errar. Eu sempre falo isso. O problema não é errar, o problema não é saber, não saber. Né? O problema é como a gente vai consertar o erro e o problema é não perguntar. Eu não sei. Por que eu não pergunto? Poderoso isso. Então, assim, eu tenho muito isso pra mim. Eu tenho a força de vontade, eu faço, mas se eu começo a ver que o negócio não tá dando certo, eu falo, poxa, peraí, eu preciso mudar. E como que eu vou mudar? Só da minha cabeça? Não, eu preciso me aconselhar com alguém que possa realmente ser válido para eu mudar esse percurso que eu tô fazendo. Então, eu sempre falo isso aqui para as meninas, não tem problema errar, mas assume, né? Fui eu que errei. Como que eu faço agora diferente? A gente vai fazer junto. Então, nunca é o problema. Eu não sei fazer. Tem pessoas que às vezes têm vergonha, né? De falar que não sabe de alguma coisa. E tem gente que por medo de errar não faz, não te joga, não testa, Não, isso eu não não tenho avança. Né? Esse problema eu tenho certeza. Não, isso eu tenho certeza. Eu preciso até de um freio, vocês. E é importante você estimular a sua equipe para o erro. Né? Em segurança psicológica, existem alguns indicadores de ambientes de trabalho que tem segurança psicológica. E um dos itens, talvez o mais importante, de ambientes que apresentam segurança psicológica é tolerância ao erro. Ao erro, legal. Ambientes que não toleram o erro ou que punem o erro, eles têm baixa segurança psicológica. Ou seja, as pessoas adoecem emocionalmente, porque errar é humano. Exato. E o crescimento se dá nas tentativas. Sim. O crescimento se dá na inovação. Quando você faz coisas ou faz coisas diferentes ou faz as mesmas coisas de maneira diferente. E aí é que a gente consegue ter o crescimento. Quando a gente tem medo de fazer pelas consequências, a gente não tem crescimento. O ser humano foi feito para crescer, para se desenvolver, para aprender. Então, o ser humano precisa
testar, precisa ir para frente. Sim. E o testando, indo para frente, errar. Às vezes as pessoas falam, mas eu estou com medo. Eu falo, você já fez isso? Não. É a primeira vez? Eu falei, então é ótimo que você esteja com medo. Que bom, né? Porque é sinal que você é responsável. Sim. Porque existe quase que toda uma teologia, né? Coach de empoderamento, de prosperidade, de que não, e vai com medo mesmo, e você não tem medo, coragem, força, foco, fé. Não tenha medo. Sim. Seja responsável. Também, né? Seja prudente, como diz a Bíblia, seja prudente. Sim. Porque quando a gente não sabe fazer uma coisa e não tem medo e está super confiante, a gente não está sendo confiante, a gente está sendo irresponsável. Eu gosto de pensar que o sucesso é a soma mesmo de muitos insucessos. Né? Você vai até, poxa, agora chegou. Então, e tudo aquilo que a gente faz mais, né? Eu falo isso pra eles também. Testem quando não tem ninguém. Tá com dificuldade? Vai lá, prepara, faz por exemplo, um cappuccino desenhado. Faz aqui, faz pra mim, né? Não tem problema, vamos testar. Porque na hora que chegar o movimento, bum, você já vai estar fazendo por nas costas. Tanto que você fez, tanto que você repetiu, vai aprimorando, né? Então, eu acredito muito nisso. E qualquer coisa, come, né? Isso a gente Aqui errou. Gente, aqui errou, não jogar fora. Não. Aqui come. Não. Errou, come. E, inclusive, isso às vezes é uma dificuldade pra mim, né? Imagina, porque o cappuccino, o desenho não ficou bom, toma. Toma um cappuccino O gostoso. cookie tá um pouquinho mais assado. Come o cookie. Quebra em pedaços ali. Eu já imagino uma bandeja de cookie Não, quebrada. eu brinco, Que eu falo assim, delícia! gente, é tudo pelo marketing. Então eu quebro, faço a foto, então não estou comendo, é tudo pelo marketing. E ela posta, não sei se você já segue a Renata, se não seguir, Dona Maricota, ela faz uns stories muito, assim, muito naturais, Sim. muito bastidor, muito hoje quebrou, fornada não deu certo, amanhã a gente vai melhorar. E é muito vida real, Sim. né? Por isso que acho que funciona tanto, né? Tem que Isso ser leve tanto pra mim, sucesso. senão não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Então, E como tem que é a ser assim. rotina hoje com as meninas? Com a loja crescendo cada vez mais, com cada vez mais entregas. Como que é a tua rotina hoje como... Hoje eu consegui, 12 anos depois, consegui ter essa flexibilidade de horários, né? Eu falo isso que muitas vezes eu sonhava, às vezes, de estar trabalhando na época, né? Um notebook na mão, arrumada. Então, se você me vê indo no salão, deixando as meninas na escola, conseguindo buscar, sem precisar de um apoio, né? Não sei, eu e meu marido, e ela já está funcionando. Então eu falo que hoje eu já acho que é a maior da realização, né? Do começo de tudo. Então consigo, né? Lógico, dias e dias, épocas que a gente precisa voltar para operacional mesmo, não tem que fazer toda a parte de criação, sou eu que faço, teste de novas massas, de sabores, de cardápio. A gente ainda está dentro. E quando está movimentado, sobra para todo mundo. Se tiver que passar um pano no chão, vai também. Mas já a gente fica mais na parte estratégica e no treinar, olha, isso aqui não tá legal, vamos fazer de novo junto. Então... Eu conquistei. E foi difícil também esse conquistar, o sair do operacional, me permitiu trabalhar a cabeça. Porque você tem que saber, eu comentei isso com uma moça que falou, ai, que lindo te ver arrumada. E ela faz cookies em Itu. E ela falou, ai, que gostoso. Porque ela tá sempre cheirando cookie. Ela falou assim, será que um dia eu ainda vou conseguir? Eu coloco você como inspiração. E eu comentei pra ela, falei assim, trabalha a sua cabeça primeiro. Porque o dia que você sair da operação, você vai se julgar. As pessoas vão te julgar. E se sair alguma coisa errada, você vai falar, poxa, porque eu não estava lá. Então você precisa trabalhar essa parte de entrega, de liderança. De liderança e de se permitir, porque você conquistou. Eu falei pra ela, quando você chegar lá, você vai, lembra que você conquistou. Então se permita. Porque a gente tem uma cultura muito forte de sacrifício. E o sacrifício, ele é sempre operacional. Sim. Isso é uma cultura social. É verdade. Porque se a gente olhar para a antiguidade, quem trabalhava? Era um poção, né? Os escravos. Era o braçal. O trabalho braçal, o trabalho do suor, o trabalho do sacrifício era dos escravos. Quem tinha uma condição melhor, quem estudava,
não suava, não trabalhava. Então a gente vem de uma cultura escravocrata, né? Onde o sacrifício é o trabalho, o sacrifício é o labor, o sacrifício é que vale. Então, logo, quanto mais eu fico no operacional, mais resultado eu tenho. Só que o negócio é inversamente proporcional. Sim, não dá para pensar também só. Penso eu assim, não vou sair totalmente, como várias vezes eu preciso ir visitar a cozinha, preciso estar aqui, mas também não preciso estar somente, né, no operacional. É não estar só no estratégico, é não estar só no tático, né? A empresa tem 3 níveis: estratégico, tático, operacional. E a boa liderança é aquela que navega, que passeia nos 3 níveis. Todo pequeno negócio ele vai começar com a liderança a maior parte do tempo no operacional. Sim. Só que o negócio só cresce se essa liderança sair do operacional e for para o estratégico. E também investir no tático, que é o planejamento das ações operacionais. O que não existe, que é muitas vezes o que falam na internet, é saia do operacional. Como se você não precisasse mais, não. Não é sobre sair do operacional. É muito importante estar também no operacional. Até para você ter muito mais recurso e conhecimento, né? Para o estratégico. Sim. Conhecer totalmente, então, né? Não é um ou outro. É um e outro. É o estratégico, é o tático e é o operacional. Agora, a gente sabe quando o negócio, a pessoa tem um negócio e não o negócio tem a pessoa, quando o negócio funciona com ela, sem ela ou apesar dela. É verdade. E acho que hoje você alcançou isso. Eu falo que tiveram algumas pessoas ao longo do caminho que eu conheci que ainda não tinham vindo para a loja. E bem nesse período de que eu já não estou aqui 100%. E o gostoso é ouvir falar, poxa, eu fui lá, adorei a loja, os atendentes têm a sua carinha. Então, assim, é gostoso isso, saber que a gente, que está funcionando, que as pessoas estão gostando, que estão crescendo, que as pessoas estão crescendo, né? Que estão assumindo mais responsabilidade, né? E que você tá de fora enxergando, como eu gosto de associar, não tem como, né? É realmente como o crescimento de um filho, Com né? certeza. Você vai olhando cada vez um pouquinho mais de longe, né? Então, eu fico feliz demais. Eu falo que é realmente realização. Falo sempre que a boa liderança ela é extremamente insubstituível, mas ela tem que ser totalmente dispensável. Igual a mãe. Meu Deus. Eu vi sobre isso, que eu acho que tem a ver também com o legado, né? Que não é a presença eterna, mas é uma ausência muito bem trabalhada. E eu penso muito sobre isso. Quando eu não estiver, quanto de mim, ou quanto de princípio, quanto que as meninas vão ter, né? E a mesma coisa aqui na loja. Então, para mim, é muito, muito interligado. As meninas já mostram alguma habilidade? Elas gostam? Têm habilidade manual? Olha, gostam de cozinha? Eu falo que assim, eu tenho 2 filhas únicas, né? Uma de 13 e uma de 3. Então, a de 3 ainda a habilidade dela é comer tudo e achar que tudo é dela aqui dentro. A Maricota já, inclusive, teve a fase de tirar café. Ela saiu tirar café expresso, servir os clientes. O primeiro celular dela, ela comprou, pagando com o serviço dela. Que legal! Mas agora já tá naquela fase, aquela fase um pouco mais, assim, adolescente, né? Um pouco mais da dela, introspectiva. Mas já tem esse tino de fazer. Ela é muito organizada, ela gosta de estar aqui e ama também essa parte de marketing, de aparecer, de gravar. Ela adora. E faz muito bem. Que gostoso! Então, a dona Maricota aí provavelmente tem a sucessão. Possivelmente, já tô perdendo o meu título aqui na mídia. Gostoso, que legal. Então já tem uma sucessora. Sim. A gente está no mês das mães. Sim. E muitas mulheres sonham, não sei se empreender, mas boa parte das mães sonha em ficar mais perto dos filhos. Sim. E sem abrir mão de carreira, sem abrir mão de sucesso. O que você pode falar para essa mulher que quer ter sucesso na carreira e na família? Ai, meu Deus do céu, tanto sentimento que me envolve aqui. Toda decisão é árdua,
vai ser difícil, né? Mas eu falo que o amor, ele sempre troca os fardos. Então, Uau! Lindo. O amor, ele troca os fardos, né? Independente, não tenho condições de deixar a minha filha, mas ainda estou trabalhando, não se cobre, faça o seu melhor, ame o quanto você puder. Porque o seu cansaço, a sua dificuldade, o amor, ele vai trocar esse fardo. E quero empreender e vou decidir abrir mão de algo. De novo, vai firme no seu propósito, que é primeiro a sua família, que é primeiro o cuidado. Talvez você tenha que abrir mão de um pouco de comodidade no princípio, mas como o filho vai crescendo, você vai crescendo, a carreira vai crescendo e tudo se ajeita no final. Tudo dá certo depois, quando a gente tem convicção daquilo que a gente está fazendo em amor. Se as mães soubessem o tanto que o amor é bom, a gente descansava mais nesse amor que a gente dá, não é? E se cobrava menos, então se cobre menos e ame muito. Se cobre menos, ame muito, seja intuitiva, ouça a voz de Deus, aquieta o coração. Aprenda, busque conselheiros, busque conselhos de pessoas mais maduras ou que já estão onde você gostaria de estar. Faça a sua equipe errar, permita-se errar. Exatamente. Não tenha dó de si mesmo. Não tenha dó de si mesmo. Porque o que você mostrou o tempo inteiro é que você não olhou para você. Para quem você olhava? Para Deus em primeiro lugar e minha família, né? Minhas filhas, meu marido, muito. Mas assim, sabe que esse não ter dó de você é um exercício, Rê. Embora eu tenha convicção disso, eu me pego às vezes tendo dó de mim mesma e falo, poxa, não, para. Se você continuar desse jeito, a vida não tem, né? Eu falo isso para as meninas também. A vida não vai ter dó de você. Então, respira, chora o que tiver que chorar, durma, descansa e no dia seguinte é um dia novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse é o motivo que a gente não é consumido. É isso. Então vamos chorar da meio-dia, 1 e às 2 a gente volta a trabalhar. Às vezes trabalha chorando um pouquinho. Temos um horário aqui, uma meia hora para chorar, chorou, acabou. Né? Sem engolir o choro. Sem engolir o choro. Isso é bem importante. Sem engolir o choro. Isso é né? As mulheres falam, engole o choro. Não, uma liderança precisa se colocar também no lugar de vulnerabilidade. Tem que ter o espaço, tem que ter o lugar. Isso é muito importante. Tem que ter o com quem. Sim. Não é para todo mundo. Não é, tem que ter o com quem. Por isso que eu falo sempre de a gente buscar conselho com pessoas que têm a sabedoria que você quer ter. Exato. Né? Que estão apoiadas em princípios que você também acredita, mas sem engolir o choro. Esse ideal de liderança perfeita, de liderança corajosa, de liderança empoderada não faz o menor sentido. Simplesmente porque isso não é humano. Não se sustenta, né? Não é da nossa humanidade. A perfeição é de produtos, de serviços. Né? E de serviços e produtos que não são artesanais. Isso porque também. Você reconhece algo artesanal quando ele não é totalmente perfeito. Exato. Né? Você não tem cookies exatamente iguais porque você não é uma linha industrial. A gente fala que o alimento ali no forno, ele tem vida. Ele tem vida. E às vezes você faz uma fornada com a mesma massa, com o mesmo recheio, mas um sai um pouquinho mais alto, outro, porque ele tem vida. Um cresce mais do que o outro. E se o cookie, se o alimento tem vida, nós também temos vida. Exato. Então não é pra gente engolir o choro. O que a gente precisa é saber pra quem chorar. Não engole o choro, não. É isso. Quando estiver doendo, quando estiver com o coração apertado, escolha para quem chorar. Chora no teu quarto, chora em secreto, né? A Bíblia diz que Deus te vê no secreto, chore ali. Mas tem uma pessoa também, né? Precisa. Para chorar com você, para falar com você, para te aconselhar. Mas chore, não engole o choro. Porque o choro, quando a gente engole, né, Rê? Ele volta de alguma outra forma, ele vai voltar para nós. Tudo aquilo que a gente engole, né? Eu penso muito no alimento. Então, tudo aquilo que você coloca para dentro, o que de bom
dentro de você faz. Então, a Muito comida bom. é isso, né? A comida é isso. Inclusive, eu falo que a comida, ela expande conhecimento até. Você conhece uma cultura nova através da comida. Poxa, isso mesmo. uma cultura ocidental, uma pessoa da Índia que não come um sushi, vai um chefe... Você entendeu? Então, tudo que você engole te alimenta e faz você crescer de alguma maneira. Então, engolir o choro só vai fazer crescer dentro de você tristeza, angústia, depressão e aí por aí vai. Então, não engole, põe pra fora, né? E se alimenta daquilo que é bom. Se alimenta daquilo que é bom. Cookies. Simplesmente siga. Sim, Simplesmente siga, né? siga. Olhar pra frente, né, Rê? É isso. A gente está no mês das mães. Qual que é a câmera dela? Eu. Aqui. É Tá. um recado para as suas filhas. Ai, meu Deus do céu. Imagine, eu quero que você imagine. Ai, vou chorar. Meu Deus, já? Assim? Eu quero que você imagine as suas filhas liderando a carreira delas, liderando, assumindo a liderança, a responsabilidade de ser quem são. Porque ser quem a gente já é uma responsabilidade, mais ou menos. Quero que você imagine as duas à sua frente agora, já adultas, assistindo esse vídeo. Você deixou o vídeo para elas, você deixou guardado com a gente o vídeo para elas. E elas só vão assistir esse vídeo quando elas começarem a trabalhar, quando elas entrarem no mercado de trabalho. A câmera é sua. Acreditem em vocês. Não abram mão seus princípios em hipótese alguma. Dias bons são ótimos, mas os dias maus também são bons para te fortalecer. Então não desista na primeira oportunidade. Creia sempre em Deus. Creia sempre em Deus. Façam o que te dá prazer e alegria. Mas tenha um discernimento também que nem tudo é só prazer e alegria. O pé no chão precisa estar sempre vivo. E sejam felizes. Para onde vocês estiverem, sejam felizes e alegres naquilo que vocês fizerem. Façam com amor. Façam como se você estivesse fazendo ao Senhor. Não tem como dar errado. Acho que é isso. E quando a mamãe não estiver mais aqui, Não fale isso. Não quero isso. eu quero que vocês... É legado, liderança é legado. É legado. E quando a mamãe não estiver mais aqui, eu quero que vocês... Uma coisa só. A mais importante. Ai, eu quero tanta coisa, meu Deus do céu, para elas. Eu quero que vocês sejam felizes. Eu quero que Mas vocês... como que elas vão fazer isso? Qual o sentido da pergunta, Rê? Não entendi. Como que elas vão fazer isso? Como que elas vão ser felizes? Baseadas no quê? Como que elas vão fazer isso? Mãe, tá bom. Você falou pra gente ser feliz. Como que a gente faz isso? Se baseia em tudo aquilo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que já foi ensinado, tudo aquilo que a gente cresceu aprendendo juntas, né? Com toda... E a palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os pés, né? Sempre que tiver... É o socorro bem presente na hora da angústia. Então, busquem a Deus no primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Ai, gente, é muito emocionante ficar pensando. Meu Deus. Isso é liderança. Uau. Liderança é legado. Quando a gente faz... Ui, fiquei até com a boca seca agora. Achei que Quando ia a chorar gente muito. assume uma posição de liderar, liderança é uma cadeira, é um lugar, é uma posição que a gente ocupa no mundo. Quando a gente assume liderar e se responsabilizar pela nossa vida, minha amiga, a gente está assumindo um legado. E quando a gente tem filhos, a gente está construindo as próximas gerações. Sim. E é importante que a gente deixe neles princípios que eles não tenham dúvida, que eles não duvidem. Hoje você falou com muito orgulho que se você não estiver aqui, os cookies saem. Pode sair melhor com a tua direção em algum momento, mas ninguém fica sem cookie se a Renata não estiver. E daqui a uns anos você não vai estar. Sim. E das suas próximas gerações estarão. E o que você está plantando agora?
O que você está deixando dentro delas é o que vai permanecer. Inclusive os cookies. Inclusive os cookies. Obrigada, gente. Eu já vejo elas contando. Ai, meu Deus. A sua bisavó tinha uma mão maravilhosa, porque até lá, gente, ela já tinha a mão. Porque cada geração vai contando a história de um jeito. Sim. Ninguém vai falar, sua avó não sabia fazer nada na cozinha e aprendeu a fazer cookie. Nossa, sua avó era tão talentosa, você não sabe como eram os cookies que saíam da cozinha da sua avó. Mas, ó, em minha defesa, hoje eu cozinho muito bem. Eu aprendi a amar o servir, né? Aprendi muito sobre isso. Então, minha comida é gostosa, tá? Minha lasanha é maravilhosa. A gente aqui, a gente trabalha com provas, né? Aqui, eu, o Davi, a gente trabalha com fatos, com provas. Vamos E marcar assim, um jantar. a gente Pra Dona precisa Maricota. realmente... Não, a gente pode começar hoje. A gente não tem problema. precisa marcar outro dia. A gente gosta, assim, de Eu gosto assim ser mais também. prático. A gente já tá aqui, né? Topo. Então, acho que a gente precisa realmente provar o que você tá falando. Eu tô falando. Obrigada de Eu que coração. agradeço, Sem maravilhoso. palavras para agradecer. Agradecer, sempre muito tua bom. confiança. Sempre muito bom estar com você, sempre acrescenta, é leve. Então, que Deus continue te usando. Que você, cada dia mais, prospere pessoas, que você abra a mente. A palavra de Deus fala que a nossa mente seja renovada, que você tenha esse papel de renovar a mente das pessoas e alcançar lugares muito altos, não só na parte de ciência, não só na parte de conhecimento, mas em Deus, que essa é a sua essência. Amém. Só foi o que você fez aqui hoje comigo. Recebo. Obrigada. Muito, Obrigada. muito obrigada. Esse foi mais um episódio mais que especial de Dia das Mães, bastidores da liderança. Estive aqui com Renata, proprietária da Dona Maricota. E agora faltam vocês aqui, hein? Tô esperando todo mundo. Só venham. Se você não puder vir, é só pedir no delivery, que eu te prometo que é o melhor cookie que você já provou na sua vida. Eu acredito. Obrigada e assista várias vezes esse episódio, porque acho que ele tem pérolas maravilhosas. Obrigada. Obrigada.